Olá, hoje nós vamos falar sobre números decimais. Quais são suas partes, como que se lê esse número decimal, né? O que são frações decimais, como transformar uma fração decimal em número decimal e como transformar um número decimal em fração decimal. Boa aula! Vamos falar então de números decimais. Todo número decimal, ele tem uma parte inteira e uma parte decimal. A parte inteira, ela fica antes da vírgula. E a parte decimal fica depois da vírgula. Parte decimal. Reparem o quê? Que na parte inteira a gente já conhece, ó. Nós temos quem? Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. E na parte decimal, como é que é chamado? Décimo, centésimo e milésimo. Décimo, o 2 aqui vai ser o centésimo e o 1 vai ser o milésimo. Então, todo número decimal tem uma parte inteira e uma parte decimal. Como é que se lê esses números? Como que se lê esses números decimais? Leitura deles. Olha, eu tenho aqui 2,35. A gente vai ler sempre primeiro a parte inteira. Então, que número eu tenho aqui? 2. Então, vão ser 2 inteiros e qual o número que eu tenho depois da vírgula? 35. Então, 2 inteiros e 35. Só que quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. Então, vão ser 35 centésimos. Outro exemplo. 4,9. Como é que eu leio ele? Primeiro eu vou ler a parte inteira. Então, 4 inteiros. 4 inteiros. E qual o número que eu tenho depois da vírgula? 9. Então, 4 inteiros e 9. Como é só um número depois da vírgula, eu chamo então de décimos. Entenderam? Olha só, eu leio primeiro a parte inteira e depois a parte decimal. E daí vai depender, se tiver 2 números depois da vírgula, eu acrescento a palavra centésimos, um número depois da vírgula, a palavra décimos. De novo, 5,41. Primeiro eu vou ler a parte inteira. Então, ó, 5 inteiros. E qual número eu tenho depois da vírgula? 41. Então eu vou lá, 41. Como são 2 números depois da vírgula, eu coloco centésimos. Último exemplo. 2,483. Primeiro, de novo, leio a parte inteira. 2 inteiros e qual número eu tenho aqui? 483. Então eu vou lá, 483. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 3. Então, são 3 números depois da vírgula. Eu acrescento aí na palavra milésimos. Ok? Então, a leitura dos números decimais. Leio primeiro a parte inteira e depois a parte decimal. Eu leio ela normalmente e acrescento. Se tiver um número depois da vírgula, acrescento décimo. 2 números depois da vírgula, centésimos. E 3 números depois da vírgula, milésimos. Vamos a outro exemplo. Então tá, vamos ver esses outros exemplos aqui. 0,8. Como é que eu vou ler? Vou ler 0 inteiro?
ou 0, alguma coisa. Não, quando tem o 0 na frente, a gente simplesmente não lê ele. A gente lê direto o número decimal. O que eu tenho aqui depois da vírgula? 8. 8. Como é um número depois da vírgula, eu tenho que acrescentar décimo. Então eu leio 8 décimos. Somente isso. Quando é 0 na frente da vírgula, a gente não lê ele. 0,005. Mesma coisa. Vou ler só o depois da vírgula. Que número eu tenho aqui? 5. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 3. Então, 5 milésimos. Outro exemplo, 0,43. Mesma coisa, quando tem o 0 antes, eu não leio ele, só vou ler a parte decimal que é depois da vírgula. 43. Então, vamos lá. 43. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. Então, 43 centésimos, porque depois da vírgula. Porque são 2 números depois da vírgula. E este aqui, que eu não tinha colocado antes, eu tenho 2 números na frente. Alguma diferença? Não. Eu vou ler primeiro a parte inteira. Que número é esse? 15. Então, tu vai ler 15 inteiros e qual é a parte decimal depois da vírgula? Tem o 3. Então, 15 inteiros e 3, como eu tenho um número depois da vírgula, 3 décimos. Fração decimal. Fração decimal são todas aquelas cujo denominador, o denominador é um número de baixo. O denominador, ele é 10 ou alguma potência de 10. Ou ele é 10, ou ele é 100, ou ele é 1000. Então, fração decimal é aquela, vamos ver uma fração normal aqui, ó. 2 décimos. Aqui em cima é o numerador. O número de baixo é o denominador. E a fração decimal é quem? É aquela que tem o denominador, o número de baixo, ele tem que ser 10 ou alguma potência de 10. 10, 100, 1000, 10.000, o número de baixo, o denominador, tem que ser. Então vamos analisar aqui, ó. 7 quintos, né? 7 quintos é uma fração decimal? Não, né? Porque o número de baixo não é potência de 10 e nem 10. 3 décimos, essa sim é uma fração decimal, porque o número de baixo é uma potência de 10. 50 avos, aqui um monte de gente se confunde. 50 não é potência de 10, né, gente? As potências de 10 são 10, 100, 1000, 10.000. Então, este aqui não é uma fração decimal. 4 terços, o número de baixo, não é 10, né? Potência de 10, então também não é. 7 20 avos. 20 é alguma potência de 10? Não. 11 100 avos. Ó, aqui tem uma potência de 10. Então, este aqui é uma fração decimal. Então, as frações decimais são aquelas que o número de baixo de uma fração, o denominador, ele é 10 ou alguma potência de 10. 10, 100, 1000, 10.000. E falando em fração decimal, toda fração decimal eu também posso representar ela como um número decimal. E como é que eu faço isso? De forma simples e sem calcular. 596 décimos. Para mim transformar isso em um número decimal, teria duas opções, né? A primeira seria, a gente sabe que toda fração é uma divisão, então tu ir lá no cantinho e armar a conta. 596 dividido por 10.
Só que toda fração decimal, a gente pode então transformar ela num número decimal sem precisar fazer o cálculo da divisão. Então o que a gente faz? A gente pega este número que está em cima, o numerador, e repete ele, 596. E agora a gente vai olhar para o denominador. O denominador é uma potência de 10, é o número 10. Quantos zeros eu tenho aqui embaixo? 1. Então, da direita para a esquerda, eu conto 1 e boto uma vírgula. Então, 596 décimos é a mesma coisa que 59,6. Números décimos. Transformei e fiz essa divisão sem cálculos. Vamos a outro exemplo. 134 centésimos. Mesma coisa, quero transformar isso em número decimal. Tenho duas opções. A primeira, como toda fração é uma divisão, eu ir lá no cantinho e fazer a divisão. Ou, dessa forma, muito mais rápido. O que a gente olha? Repete o numerador, o número que está em cima, 134. Aqui embaixo, quantos números eu tenho aqui embaixo? Quantos zeros eu tenho aqui embaixo? 2. Então, da direita para a esquerda, eu conto 1, 2 e boto uma vírgula e tá feito. Vou botar outros exemplos aqui. Vejamos então esses outros exemplos. Vou transformar isso aqui em um número decimal. O que eu tenho que fazer? Repete o numerador, 5.438. E aqui eu vou olhar quantos zeros eu tenho aqui embaixo. 3 zeros. Então, da direita para a esquerda. 1, 2, 3. E coloco a vírgula. Já transformei, fiz a divisão sem precisar de cálculos. 4 centésimos. Então, eu vou repetir o número de cima. 4. Tá, professor? E agora? Não tenho número para ir contando. Vamos lá. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Então, da direita para a esquerda. 1, 2. A vírgula vai aqui. E esse espaço aqui que eu deixei, eu vou completar com 0. Só que um número não começa com vírgula alguma coisa. Então, também coloco um 0 na frente. 0,04. Vamos de novo. 23 décimos. Repete o 23. Quantos zeros eu tenho aqui? 1. Da direita para a esquerda, conto 1, vírgula. Então, 23 décimos é a mesma coisa que 2,3. Então, mais um exemplo. 78 milésimos. Eu vou repetir o 78. Vou ver quantos zeros eu tenho aqui. 3. Da direita para a esquerda. 1, 2, 3. A vírgula vai aqui. Nesse espaço aqui em branco, eu coloco um 0 e antes da vírgula também. Então, ficou 0,078. Bom, agora nós temos o outro caso. Eu tenho um número com vírgula e eu estou precisando transformar ele em fração decimal. Como é que eu faço? Da mesma forma, sem cálculo, muito fácil. O que eu vou fazer? Eu vou repetir este número aqui, mas ele sem a vírgula. Vou esquecer que ele tem a vírgula. Então, vai ficar 458. Aqui embaixo, eu coloco o número 1, sempre o número 1. E eu vou olhar quantos números eu tenho depois da vírgula? 1. Então, eu acrescento 1 zero. 458 décimos. Vamos a outro exemplo. 5,98. Eu quero transformar isso aqui em uma fração decimal. Eu vou repetir este número sem a vírgula. Vou esquecer que ele está com vírgula, então sem vírgula ele é 598. Vou botar ali. 598. Coloco o número 1 embaixo. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. Então, eu acrescento 2 zeros. Tá? Mas se tivesse assim, 0,02. Como é que eu vou transformar isso numa fração decimal? Mesma coisa. Eu vou pegar este número que está aqui sem a vírgula. Se eu tirar a vírgula, que número é esse? É o número 2, né? 0,02
seria o número 2. Os zeros que vem na frente não importam. Então, eu vou colocar o número 2. E embaixo eu coloco o número 1. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. Coloco 2 zeros. Vamos mais um exemplo. 7,903. Quero transformar isso em fração decimal. Esqueço que tem a vírgula. Que número é esse? 7.903. Então, repito ele. 7.903. Embaixo eu coloco o número 1. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 3. Então, 1, 2, 3. Sempre assim. Ok? Até a próxima.